eu vou escrever aqui o que está dentro daquela funçãozinha pega dígito, tá? O que ela faz. Então ela devolve um inteiro aqui. E ela tem só uma linha, mas é uma linha caprichada, né? É daquelas linhas que eu gosto de destrinchar com vocês, pra gente saber o que faz. Então essa aqui, ela recebe uma chave e um outro inteiro, que é o dígito que ela quer, né? E ela manda devolver. Devolva um cast para int no final. E daí começam os parênteses aqui, olha. Chave. Bits dígito. D. Acho que eu escrevi certinho. Se tiver algum erro, a gente vai corrigir junto. Mas deixa eu chamar a atenção para a semântica dela e a gente vai destrinchar juntos. Licença. Obrigado. Ó, deixa eu chamar a atenção para vocês para a semântica dessa função e a gente vai destrinchar juntos. Só deixar claro antes de eu avançar aqui que o foco dessa aula não é esse, tá? Isso, na verdade, é mais uma oportunidade. Por quê? Porque, em geral, algoritmo de estrutura de dados, o foco principal são as grandes ideias, né? Tanto que eu trabalho com pseudocódigo e tal. Mas tem alguns detalhes técnicos que são relevantes. E, em particular, método tipo radicsort, que está olhando para pedaços de chave, onde a chave pode ser um inteiro, pode ser um dump, pode ser várias coisas, é importante eu saber olhar para esses pedaços, tecnicamente saber olhar para eles, né? Se a chave é um string é mais fácil, mas se a chave for um inteiro, eu tenho que pegar os pedaços dela, eu tenho que aprender um pouquinho disso aqui, então é mais uma oportunidade para a gente saber fazer esse tipo de manipulação, e às vezes vem a calhar, né? A gente já viu o caso em que eu calculei a base, né? Como que foi mesmo que eu no código? Eu falei, olha, a base vai ser igual a 1 shift right bits dígito. Pô, é importante a gente saber olhar para isso aqui e falar, estou fazendo exponencial base 2, né? Então, a gente saber ler isso aí. Não tô falando para vocês fazerem programação obscura não, tá? Usem com parcimônia. Mas é importante saber ler, é importante saber o que isso aqui quer dizer. É legal saber o que aquilo lá quer dizer e é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou usar isso aqui como exemplo para a gente destrinchando o que aquilo está falando. Então, vamos começar colocando algumas informações. Primeiro, essa aqui é a minha chave, tá? Essa é a minha chave. Portanto, a minha palavra tem 32 bits. Então, eu estou trabalhando com uma palavra com 32 bits. O dígito que eu quero é esse aqui. Então, vamos dizer que esse aqui é 0, 1, 2 e 3. Aliás, a minha chave é essa aqui. A minha palavra tem 32 bits. E o meu bits dígito é 8. Né? O fato de que eu tenho 4 dígitos é consequência do meu bit dígito ser 8 nesse exemplo, tá? Podia ser outro valor, mas então é essa situação para ficar mais palpável. 32 bits a minha chave, bits dígito é igual a 8, portanto eu tenho 4 dígitos aqui, tá? E daí qual dígito que eu quero? Eu quero o dígito 1, eu quero esse cara aqui, esse é o meu dígito desejado, esse é o meu D que está sendo passado lá, tá? E daí a gente vai entender o que aquilo está fazendo. Eu vou passar para vocês a semântica, né? Como eu já destrinchei isso aí antes e tudo mais, normalmente a gente tem que ir debulhando e depois a gente tira a semântica. Mas eu vou passar a semântica porque ajuda a entender. E essa coisinha aqui, ela faz basicamente 2 passos. Um deles é para descartar todo mundo que está à direita do cara que eu quero, na chave. E o outro é para descartar todo mundo que está à esquerda, de modo que só sobra o cara que eu quero. Tá? Então, um trabalho vai ser para eliminar, tipo, eu quero 22, né? Que eu quero um cara com D igual a 1. Então, eu vou descartar todo mundo aqui e depois eu vou descartar todo mundo aqui. Essa que é a pegada, tá? Então, vamos ver como que ele está fazendo isso, ó. Primeiro aqui, dígitos palavra menos 1, menos D, tá? Vamos pensar o seguinte, dígitos palavra no nosso caso é igual a 4, né? Porque é 32 dividido por 8, né, que é o tamanho da minha chave dividido pelo número de bits do dígito. Então, esse cara aqui é igual a 4.
Isso aqui, menos 1, tá? Esquece o menos D por enquanto. Isso aqui, menos 1, me dá quantos caras estão à direita do dígito mais, do dígito com menor índice, do dígito mais significativo. Né? 4 menos 1 dá 3. Quantos caras estão à direita? Veja que eu tenho interesse em saber quantos caras estão à direita, porque são os caras que eu quero descartar. Mas nem sempre eu quero pegar o cara com dígito com índice 0. Né? Quanto maior o índice do dígito, menos caras eu quero descartar, porque mais à direita estará ele. Por isso que é dígitos palavra menos 1 menos D. Se o D for 0, tem 3 caras à minha direita. Né? Se o D for 3, tem 0 caras à minha direita. Então é isso que essa partezinha está fazendo. Isso aqui é sempre legal, tá? Mais importante do que essa análise, quando vocês se depararem com algoritmos, expressões matemáticas, o que for complexo, deem semântica para cada coisa. Tá? Vão quebrando cada pedacinho e falar, isso representa tal coisa, fica muito mais fácil. Tá? Então, ó, isso aqui, agora a gente sabe o que é. Isso aqui é o número de dígitos à direita do cara que a gente quer. Beleza? E o valor disso vai ser 4 menos 1 no nosso caso. Né? Vou até colocar esse menos 1 aqui de azulzinho, porque é o que eu usei para dígito lá, né? Só para o D lá. Então, menos 1 aqui. Beleza? Então, esse cara aqui vai ser igual a 2. Então tem 2 caras à direita de onde eu quero. Beleza. Só que, na hora de manipular bits, eu tenho que falar em bits, né? Se a minha unidade de medida são metros, não adianta falar em quilômetros. Eu tenho que fazer a conversão. É isso que eu vou fazer agora, multiplicando por bits dígito. Esse é o número de dígitos à direita, multiplica por bits dígito, que no meu caso, bits dígito aqui é igual a 8. Então, essa multiplicação aqui vai dar 8 vezes 2, que vai dar 16. Esse é o número de bits à direita do cara que eu quero. Pô, já sei quantos bits tem, agora eu tenho que me livrar deles. E eu me livro deles usando o Shift Right. Né? Shift para a direita, 16 posições. Todo mundo que está nas primeiras 16 posições vai ser jogado para o vazio, para o esquecimento, para o void. Né? Pobres bits. Então a gente se livrou desses caras. Tá? Então o resultado dessa expressão aqui vai ser, até para ficar mais visível para a gente, vai ser aquela chave transformada desse jeito. Né? Então o resultado disso aqui, desse shift, vai ser aquela chave, só que agora transformada com 11 aqui, 22 aqui, 33 e 44 sumiram, e as primeiras posições só tem 0. Beleza? Legal. Estamos quase lá, só que a gente não se livrou ainda dos caras à esquerda, dos que eu não queria. Né? Eu só quero esse primeiro cara aqui. E aí tem uma sacadinha que eu acho muito bonita, muito elegante. A base, a gente já concordou que é o 2 elevado a bits dígito, que é o 1 deslocado para a esquerda 8 vezes. Então se eu vier aqui escrever, deixa eu pegar uma outra cor para destacar isso aqui, olha. A base, no nosso caso, vai ser o 1 seguido de 8 zeros. Não é 8 por acaso, esse 8 decorre do número do bits dígito, né? Do número de bits que tem o meu dígito. Certo? Só que quando eu fizer base menos 1, o que a gente tem é que todos esses caras aqui vai ter no vai 1, né? Eu vou fazer com vai 1 aqui, não é 10, né? A base decimal não é 10, mas tem o vai 1 aqui, que daí eu subtraio o menos 1, vai 1 subtrai menos 1, vai 1 subtrai 1, e vai sobrando 1 aqui em todas as posições, até que o vai 1 cancela com esse último cara aqui. Né? Ou de outra forma pensando, é o maior número que usa só 8 bits. Né? Esse cara aqui é o primeiro número que usa 9 bits. Que é o 1 seguido de todos os zeros. 1 a menos dele é o maior número, é o cara que todas as 8 primeiras posições estão cheias. Então ele vai ter 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Você contei a mais? 1, 2, 3, 4. Certinho. Deixa só eu destacar, colocar o base menos 1 mais para cá, para deixar claro que para cá é tudo zero. Né? É 1 nas primeiras posições, o resto é 0. Tá? E isso aqui é uma técnica bem elegante, é dessas coisas que você pode usar em outras situações, porque se você quer fazer uma máscara, você quer fazer um filtro, pegar só um certo número de posições, você faz exatamente isso, né? Você pega um seguido de tantos zeros quanto você quer filtrar na sua máscara, subtrai um deles, você vai ter exatamente aquelas primeiras posições iguais a 1.
E daí é só fazer um E lógico, um E em bits, né? Um E binário ali. Porque daí ele vai fazer o E bit a bit, e é o que a gente vai ter aqui. A base menos 1, deixa eu só separar aqui, assim. Minha luz ficou bagunçada, mas a base menos 1 vai ser isso aqui, ó. Com zeros em todas as posições aqui. E com 8 uns aqui no começo. Quando eu fizer o E lógico aqui, aliás, deixa eu até colocar assim, porque o E é das palavras inteiras, né? Mas aqui tudo vai zerar, então eu me livro daquilo, e aqui tudo vai preservar. Né? E o resultado vai ser só uma palavra. Que tem o 22 aqui e zeros em todo o resto. Né? Daí eu dou um cast para int para tratar isso como inteiro, né? Mas tá lá o cara que eu queria. Beleza, gente? Então esse foi o jeito, e assim, tudo isso que eu fiz daria para fazer com operações algébricas, tá? Com operações aritméticas. Né? Só para pensar, isso aqui é uma operação de divisão. É só eu dividir, só eu dividir por 2 elevado a esse valor aqui. Né? E que daí daria o mesmo resultado. Eu mataria os primeiros bits, dígitos vezes dígitos, palavras, menos 1, menos d. Só que é uma operação mais custosa e eu estou preocupado com o tempo aqui. Né? De modo semelhante, isso aqui ó, é equivalente a fazer o resto da divisão por base. Né? Se eu pego o resto da divisão por base, eu jogo fora todo mundo que é maior do que a base e sobra só o cara que é menor ou igual à base. Né? O cara que está entre 0 e base menos 1. Então, esse é lógico aqui dialoga com a operação de resto. Esse é lógico com base menos 1 do lado, né, com essa máscara específica. Mas essas operações são muito mais rápidas e, assim, tempo é relevante aqui. Eu não teria dor de cabeça de implementar um radix sort se não for para ele ficar rápido. Porque a gente já tem métodos de ordenação muito mais elegantes do que ele. A gente está tendo que olhar para bit, olhar para tudo. Se eu vou ter que olhar para bit, é bom que eu manipule bit com agilidade. Se eu vou ter que olhar para pedaço de chave, é bom que eu manipule a chave com agilidade. Senão o resultado não deve ficar eficiente. Se você fosse fazer com float em vez de int, ele seria consideravelmente mais chato? Você fosse fazer com? Ótima pergunta. Eu acho que sim. Se bem que... boa pergunta. Eu não pensei a fundo, mas depende de como for. Porque, olha, se o float, double, o que for, ele tiver uma parte, vamos dizer, uma parte inteira bem definida e outra parte que é a mantissa, e o corte ali for bem definido, eu souber exatamente quais os bits que são mantissa e quais os bits que são a parte inteira, eu acho que dá para fazer um argumento de que os dígitos mais significativos dele são sempre os da mantissa, porque é ela que vai dar o expoente, então está numa outra ordem de grandeza. Então talvez desse para fazer uma adaptação em que a gente começa ordenando pelos dígitos menos significativos, que são os da parte inteira, entre aspas. Não é inteira, né? Porque é tudo normalizado para 1, mas disso aqui, e depois a gente faz pela segunda metade. Então talvez funcione. Mas assim, até para falar quem que está em qual metade, porque ninguém disse que a mantissa não pode estar aqui e porque até o que eu faria se eu fosse definir o double ou o float, porque daí já automaticamente esse método funcionaria. Só porque os bits mais de trás... Quer dizer, funcionaria? Depende da divisão que eu estou fazendo. Teria que olhar com cuidado como que está projetado. Dá para fazer. Eu acho que assim, meu chute dá para fazer sem uma grande dificuldade, porque é só tratar a mantissa, a parte da mantissa como dígitos mais significativos, e a outra parte como dígitos menos. Então, generaliza essa ideia em que você tem 2 pacotes. Né? Um desses é muito mais significativo do que o outro. Dentro dele você vai do menos para o mais, como de costume. Então, acho que dá para fazer. Mas como fazer, eu teria que olhar, né, detalhe de implementação. Como que funciona esse double, tal, ou float, o que for, onde que está cada pedaço dele, coisas assim. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Tá? Então tá bom. Acho que é isso. No final das notas de aula, eu acho que tem alguns quizzes que são uma extensão daquilo que a gente estava fazendo empiricamente ali, que brincando, assim, eu falo assim, olha, dado esse número de elementos e esse tamanho de chave,
qual o comportamento esperado, qual a eficiência esperada se eu tiver esse tamanho de dígito ou aquele tamanho de dígito, sabe? Pra gente ver situações diferentes em que o Radix Sort se dá bem e se dá mal, meio que assim, na análise. Tá? Então fica lá se quiserem brincar um pouquinho com isso. Mas acho que era isso por hoje, pessoal.